Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui de novo. Apareceu os slides? Ainda não, Adão. Deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Compartilhar. Nada ainda? Agora sim, agora vai. Tá compartilhando. Pronto. Então vamos começar. Viu, Jonatas? Aí qualquer coisa que o Luciano perguntar também, você pode intercambiar com a gente aí, tá? Intermediar isso aí. Bom, pessoal, boa noite, oficialmente boa noite. Uma satisfação estar de volta. Espero que vocês tenham pensado sobre o que a gente discutiu ontem, né? E também com relação àquelas atividades que foram propostas aí para que vocês fizessem. Então, a gente vai partir fazer uma pequena revisão do que a gente viu ontem, né? Através dessas atividades aí que vocês fizeram. Eu estava me lembrando de uma situação interessante do comportamento de vocês, mais jovens, né, dessa faixa etária que vocês estão aí, é que até então, o pessoal, quando terminava o segundo grau, a faculdade, eles corriam realmente para a empresa, né? E aí está mudando esse perfil. Se vocês analisarem as estatísticas hoje, o pessoalzinho aí que está terminando, concluindo assim, ou essa fase antes da faculdade ou a pós-faculdade, a grande maioria já está pensando em montar o próprio negócio. Então, a mudança no perfil de vocês. Isso é bem interessante, né? Bom, nós vimos aí, né, no empreendedorismo, nós estamos começando o nosso segundo encontro, e ontem nós começamos a falar sobre empreendedorismo, hoje vamos dar continuidade. Né? E o tema de hoje é do negócio à empresa, meu sonho e meu futuro. E aí, como está escrito, né, nesse encontro você compreenderá como o empreendedorismo aplica-se tornando negócios em empresas. E perceberá a importância da adoção de atitudes empreendedoras na vida, nos negócios e na crise. É muito interessante, a gente vai desmistificar esse fator de crise aí, né? Muita gente acha que a crise é o fim do mundo e a gente vai ver que não é bem assim. Mas vamos chegar lá. Bom, atividade de abertura, nós vamos falar sobre o tema que a gente viu no encontro passado, né? Como está com essa limitação de comunicação, né, de interação entre nós, o que eu posso deixar registrado para vocês, que vocês foquem bastante nisso, são nas CCEs, nas características do comportamento empreendedor. Lembrando, se funcionou bem para a maioria das pessoas, vai funcionar para cada um de vocês também. E, mais uma vez, reforçando, né, como a gente falou, isso aí é comportamento, e que, por ser comportamento, você pode adquirir. Né? Então, não é um traço de personalidade. Foque em cada uma daquelas, se esforce para colocar na prática, no dia a dia de vocês, aquelas atividades, aquelas características empreendedoras. E mesmo que vocês pensem em investir numa carreira mesmo, numa empresa e tal, você considerando aquelas características, também você tem mais chance de sucesso. Né? Lembrando que isso aí não é uma teoria, isso é pesquisa realizada com a prática
dessas pessoas, desses empresários que fizeram sucesso e, como foi dito também, reforçando, no mundo todo. Não é uma coisa que foi feita assim, foi numa região do Brasil, foi numa região de... Deixa eu desligar, só dar uma baixada aqui que eu esqueci. Um minutinho, por favor. Puxa aqui. Pronto. Então, né, não é um trabalho específico de uma região, mas do mundo todo. Então, isso traz até mais credibilidade para saber que aqui também funciona dessa maneira. Né? É coisa para gringo, não, é coisa aqui para a gente também. Beleza, pessoal? Então, vamos colocar em prática isso aí. Com relação às tarefas que foram passadas, alguém fez? Deixa eu olhar aqui a carinha de vocês aí. Aquelas atividades de ontem que foram solicitadas. Vamos aqui, deixa eu só aproveitar aqui para fazer print tela. Ok. Então vamos nós. Vamos adiante. A tela está aparecendo, hoje vai estar aparecendo, voltando para aí. Bom, eu vou seguindo, tá? Com relação ao resgate da entrevista, que a gente pediu para que vocês fizessem, né, essa pesquisa aí, para ver como é que como é que as pessoas estão vendo você, como é que você está se vendo, né? Então, a gente pediu também, né, que vocês analisassem, fizessem essa comparação de como eu me vejo, como as pessoas me veem, né? E aí é interessante também que vocês vejam as características que essa pessoa tem em comum com a empreendedora do vídeo, tá certo? E na história da pessoa entrevistada, no caso da Cláudia, lembre-se disso, a Cláudia foi aquela dos docinhos, né? Então, essa pessoa que você escolheu, ela tem alguma relação, assim, tem alguma coisa que foi compatível com a história da Cláudia? Tá certo? Então, vamos ver aí. Bom, vamos lá. Do negócio à empresa. O objetivo específico de aprendizagem. Compreender como o empreendedorismo aplica-se do negócio à empresa. Vamos ler esse texto para vocês entenderem melhor, né? Empreender na vida, nos negócios, até na crise. Ao contrário do que muita gente imagina, momentos de crise podem revelar oportunidades para empreender. Abrir um negócio sempre tem risco, e mudar de vida significa sair da zona de conforto. E o que reduz o risco é o planejamento. A gente já falou sobre isso, né? Ontem eu até falei um pouco, falando sobre isso, que eu falo sempre que é o lado bom, mas não é só o lado bom, tem as dificuldades também, certo? E aí, falamos também sobre esse risco, que até se você não fazer nada, se você não fizer nada, você está correndo risco. Risco sempre acontece. Tá certo? Agora, esses riscos podem ser minimizados a partir do momento que você faz um planejamento. Tá? Quem tem o sonho de mudar de vida, de abrir o seu negócio, seja por necessidade ou por oportunidade, precisa fazer um planejamento, ver em que área poderá entrar e como fazer para transformar esse sonho em realidade. Existem vários tipos de empreendedorismo, vários. O que a gente trabalha mais fortemente é esse aí que está falando sobre por necessidade ou por oportunidade. Quando eu falei ontem, o Jonathan, o professor, fez aquela pergunta, né? Eu respondi isso, olha, um caminho que você pode seguir
essa necessidade. Ou seja, eu até brinquei, eu lembro que eu falei do chocolate amargo. Disse, olha, eu gosto de chocolate amargo. Aqui na minha comunidade, na minha cidade, não tem chocolate amargo. Então, isso despertou para mim algo que não tem no mercado e despertou em mim essa necessidade. Então, eu vou, já que eu gosto, pode ser que existem outras pessoas que gostem também. E aí a gente vai fazer uma pesquisa para saber se existe um número de pessoas, de possíveis consumidores, né, que tenham a mesma necessidade que eu. Ou por oportunidade, que é aquela história que eu falei também ontem da questão do condomínio, né? Aqui no meu bairro estão abrindo condomínio, se vai abrir condomínio, vai trazer mais pessoas, e, consequentemente, mais pessoas querem dizer para mim mais consumidores, uma oportunidade de me estabelecer ali, tá certo? Agora, tudo precisa fazer um planejamento, sempre isso, planejamento, e nesse planejamento a gente leva em consideração, né, essa pesquisa, tá certo? Um bom planejamento, tá, e a capacitação são essenciais para o empreendedor em qualquer época da vida. Sempre. O negócio, você já tem um negócio estabelecido, mas se você fizer um planejamento, vai ter muito mais possibilidade de sustentabilidade, crescimento desse negócio, né? Se você está iniciando um negócio, o planejamento também é fundamental. E aí, alguém pode perguntar para mim assim, poxa, Odilon, meu avô não sabia nem ler, e ele montou um negócio que hoje vive muito bem. Ok, isso pode ter acontecido. Mas olha o termo que eu falei, pode ter acontecido, passado. Hoje em dia, é absolutamente improvável que alguém que não tenha conhecimento de gestão, de negócio e tal, que possa estabelecer-se e dar certo. Eu tenho falado sempre sobre isso. Não adianta você pensar, eu vou abrir um negócio que é pequeno, eu vou, sabe, uma coisa que é simples. Independente disso, gente, independente do porte, do segmento do negócio que vocês pretendem abrir, é importante que vocês saibam gerir, tá certo? E aí eu quero contar uma historinha aí, que foi o que eu vivenciei. Eu falei para vocês ontem, eu acredito que vocês lembram, que eu trabalhei durante 23 anos numa determinada empresa, né? E foi quando eu resolvi sair para montar o meu negócio. Tá? A gente sabe que há uma diferença muito grande quando você é funcionário, você é colaborador, e quando você é empreendedor. Enquanto funcionário da empresa, eu não tinha que me preocupar com nada, com relação à legislação, sabe? A emissão de notas fiscais, a impostos, a uma série de coisas. Eu tinha que focar, eu tinha que saber administrar o meu negócio, né? A minha função, o meu cargo. Então, aquilo ali eu tinha que saber tudo. Mas fora disso, eu não tinha como saber de nada, não precisava saber de nada. Eu sabia que no final do mês meu salário estava acreditado, sabe? Já vinha batido imposto de renda, já vinha não sei o quê, então eu não me preocupava com isso. E, de repente, quando eu saí, né, pedi demissão e tal, e eu montei meu negócio, eu não sabia de nada. Eu não sabia emitir uma nota fiscal. Eu não sabia fazer nada. Com relação à gestão do negócio, eu não sabia fazer nada. Mas aí o que aconteceu? Eu me profissionalizei. Eu busquei informações. Então, a minha empresa, como eu falei a vocês, já tem aí vários anos, né? Tem pelo menos acho que uns 14, 15 anos, aproximadamente isso. E eu fui aprendendo, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta vocês, não é para vocês se preocuparem com essas. Eu não sei administrar um negócio, eu não sei gerir um negócio. Vocês têm uma grande oportunidade que é exatamente o Sebrae. O Sebrae vai orientar vocês em tudo que vocês precisarem. A eficiência que você tem com relação à gestão do seu pequeno negócio. Tá? Então, e até interessante que você saiba, porque acontece o seguinte, vocês, não, mas eu não preciso saber que eu vou contratar alguém para fazer isso para mim. Se essa pessoa fizer a coisa errada, você não vai ter condições de analisar se está fazendo certo ou não. Então, é importante que vocês busquem informação, busquem conhecimento de gestão de negócio. Né? Como eu falei, se você compra errado, você vai vender errado. Se você não divulga certo, você não vai atingir o seu cliente.
Se você não administra seu estoque, você vai ter prejuízo, né? Capital de giro parado, série de coisa. Entende? Então, é importante que você aprenda a gerir. Uma coisa que eu quero destacar também é que muitas vezes, eu vejo muito isso lá no Sebrae, alguém diz assim para mim, eu vou fazer bolo para vender. Legal. E aí, qual é a estrutura? Não, eu vou fazer na minha casa. Ok. E aí, como é que você vai calcular seus custos? Ah, não tem problema, que eu vou fazer na minha casa mesmo. Então, eu não vou ter custo com água, com luz, com aluguel, com não sei o quê. Isso é verdade? Claro que não, né, gente? Não é verdade. Por quê? A partir do momento que você está tá adicionando uma atividade na sua casa, você vai aumentar o consumo de água, consumo de energia, certo? Você vai. A sua própria feira vai alterar. Então, tudo isso, não pense que é de graça. Você tem que inserir isso nos seus custos. Entende? Então, mas eu não sei como calcular custo. Vai no Sebrae, que o Sebrae tem como ensina para vocês. Tá certo? Então, é fundamental que a gente saiba administrar o negócio. Independente do que você vai fazer, você precisa saber administrar. E não é para se desesperar, porque você tem um caminho fácil a seguir, que é o Sebrae. Né? Então, o Sebrae, inclusive, tem aquelas trilhas, né, que você está partindo do zero até você estabelecer o seu negócio, como tudo funciona. Tá? Agora, se você já tem algum conhecimento, eu sei já como calcular preço, eu sei como fazer tal coisa. Então, você vai fazer cursos específicos. Sabe? Eu quero saber como é que eu calculo o preço de um produto. Então, aí você faz um curso específico. Eu quero saber como é que eu faço uma pesquisa de mercado. Você vai atrás especificamente disso aí. Ok? Então, lembre-se disso, reforçando aqui. Um bom planejamento e a capacitação adequada são essenciais para o empreendedor em qualquer época da vida. Empreendedorismo é movimento, transformação, inclusive em tempos de crise. E a gente vai falar sobre isso. No link aí, no material que vocês receberam, tem um link, depois vocês podem assistir esse vídeo. Tá? Falando sobre isso aí, é bem interessante. Vamos adiante. O IDEA, de trabalho a negócio. Todo mundo acho que conhece a Cacau Show, tá certo? E aí, como é que ele transformou aquilo ali do trabalho em um negócio, tá certo? É importante que vocês vejam isso aí. Esse é um videozinho, acho que acho que é 19 minutos, são coisas rápidas. Eu, particularmente, gente, eu gosto muito de analisar a biografia desses empreendedores. Aprendo muito com eles. Sabe? Aprendo muito mesmo. E aí eu recomendo que vocês façam isso. Que vocês procurem biografia de pessoas, de empreendedores de sucesso, que é uma verdadeira aula prática de gestão de negócio. Há 2 semanas atrás, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar numa rede de lojas que tem lá no sul do país, ela não tem aqui no Nordeste, chamado Gazin. G-A-Z-I-N, Gazin. É uma rede forte, tradicional por lá. E essa semana passada eu estava uma entrevista que não era nem nova, uma entrevista acho que de 2016 que ele estava dando. Até que me lembrei, até que era um evento do Sebrae. Ele estava dando essa entrevista. E aquilo ali é uma lição de como ele começou, o que é que ele fez, os passos que ele seguiu, os erros que ele cometeu, sabe? Então tudo isso traz informações para a gente. Então fica essa dica. Analise. Eu falei ontem para vocês, Dadá, né? Vai atrás da biografia da Dadá. Dadá tem muita coisa. Tá certo? Então, sempre aprende muita coisa. Não teve uma vez que eu fui assistir alguma palestra, alguma coisa desse pessoal, né, biografias assim, que não aprendi. Então, fica a dica para vocês aí também. Ok? Vamos que vamos. Transformando trabalho em negócio. Algumas pessoas podem estar em dúvida. Pô, o que é trabalho, o que é negócio? Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar alguém que sabe fazer papagaios, né? Pipa. E aí o que acontece? Se vocês passarem no verão, vocês quando vêm aqui para Recife, ali em Gravatá, vocês veem que tem um senhor que ele para uma caminhonete
né? E tem umas pipas assim interessantíssimas, muito bonitas. O que é que ele fez? Ele transformou essa habilidade que ele tinha de fazer pipas, né, fazer papagaio, e transformou numa indústria e no comércio em pipas. Então ele vai com a caminhonete, ele para a caminhonete, coloca todos os modelos à mostra e o pessoal parando para comprar aquilo ali. Se ele usasse a habilidade dele só para fazer pipa, eu sei fazer pipas, eu sei fazer pipa, isso aí não vai resolver nada. Né? Mas aí o que é que ele fez? Ele transformou isso no negócio. Tá? Ou seja, ele está empreendendo, ele está sendo remunerado por isso aí. Coleta seletiva de lixo. Isso é um trabalho. Então, eu vou coletar, fazer uma coleta, eu vou coletar vidros, eu vou coletar resto de alimento, eu vou coletar papel, plástico. Isso é um trabalho. Passa a ser um negócio a partir do momento que eu transformo isso aí no comércio de produtos reciclados. Ok? Conserto de bicicleta. Muita gente sabe fazer isso. Consertar a bicicleta. E hoje, acredito que aí também esteja em alta. Aqui em Recife, aumentando a quantidade de ciclofaixas aí, ciclovias, ciclofaixas e tal. Então está tendo um consumo muito grande de bicicleta. Né? E aí eu vou transformar esse trabalho num serviço de manutenção de bicicleta. Tá certo? Eu não sei se eu falei para vocês ontem, me lembrei de outra pessoa aí que faz sucesso, não sei se eu falei para vocês isso, do Leandro Batista, lá de Araripina, que era um professor de educação física, né? E aí ele resolveu montar o negócio dele sem recursos. Ele pegou a garagem da casa dele, pegou refúgio das academias em termos de equipamento que o pessoal estava descartando. Ele foi pegando, transformou enfim, essa habilidade dele, né, de ser professor de educação física e tal. E se vocês entrarem na internet depois, vocês podem procurar a Exclusive Fitness. É indiscutivelmente a maior, as maiores e melhores academias daquela região ali de Araripina, de Juazeiro do Norte e tal. Hoje ele está com 6 academias, todas de luxo, né, como estou falando, e a proposta dele, ele está com um plano bastante ousado, mas é para transformar em franquia, e entre 5 anos ele está com 100 academias em todo o Brasil. Tá certo? Mais uma vez, aquela história que eu não me conformo quando alguém diz assim, eu não tenho condições, eu não tive dinheiro, meus pais eram pobres. Quando você acredita naquilo que você faz, no seu trabalho, né? Você tem confiança, você está blindado, porque sempre vai chegar alguém que vai dizer, você é louco, não dá certo. Né? Você está blindado com relação a isso, você dá certo sim. Gente, é como eu falei, nesses anos todos, eu tenho tanto exemplo de sucesso, que me faz cada vez mais acreditar em empreendedorismo. Cada vez mais. Fazer cuscuz. Olha só. Habilidade de fazer cuscuz. Tem as pessoas que fazem os cuscuz assim, muito gostoso, né? E aí o que acontece? Se você fizer uma pesquisa, quantos nordestinos não gostam de cuscuz? É muito pouco. Não é verdade? Então, veja, fazer cuscuz, você pode transformar isso numa carrocinha de vender cuscuz. Passou a ser um negócio. Eu me lembrei de outra situação que eu vivenciei com relação a empreendedorismo. Muitas vezes a gente fica, como eu falei, reclamando da vida, sabe, preso num determinado ponto, sem conseguir enxergar nada e tal, além daquilo ali. E eu atendi uma senhorinha que ela passou a vida toda, isso foi antes da pandemia, tá? Ela passou a vida toda dela sendo secretária, ok?
numa empresa. Uma pessoa com 60 anos, vamos ser realistas. Uma pessoa com 60 anos, ela foi demitida, né? Ela queria voltar ao mercado de trabalho. Tá certo? Então, para voltar ao mercado de trabalho, acho que eu acabei de falar, isso aí foi antes da crise, né? Antes da pandemia, desculpa. E aí, queria voltar ao mercado de trabalho. Só que uma pessoa, para uma atividade que hoje, você, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, falei para vocês, há 15, 16 anos atrás, já não estava tendo mais secretária. Certo? Então, veja, é uma atividade, é uma profissão que vai desaparecendo pouco a pouco. Observe hoje quantas secretárias vocês conhecem. Né? E aí, ela só sabia ser secretária. Só sabia ser secretária. E ela queria voltar ao mercado de trabalho para ser secretária. Muito difícil. Sinceramente falando, era muito difícil. E aí nós sugerimos para ela uma coisa inusitada. Empreender mesmo. Aproveitando a paixão que ela tinha pelo trabalho, né? A habilidade e a competência que ela tinha. Uma pessoa com 60 anos é muito jovem para parar. Tem um potencial ainda para muita coisa pela frente. E aí, como foi que nós empreendemos? O que é que nós pensamos para ela? Ser secretária diarista. Que é isso aí, Odilon? O que é ser secretária diarista? Imagina o seguinte, imagine quantas empresas, pequenas e médias empresas, o proprietário gostaria, o empreendedor, gostaria de ter uma secretária, mas não tem infraestrutura, não tem condições de pagar um salário para uma secretária. Né? E eu estou falando uma secretária mesmo, não estou falando você colocar aquela menina. Não, tem uma menininha aqui de 18 anos que vai me ajudar aqui a digitar alguma coisa, não sei o quê. Né? Secretária, você sabe que é muito mais que isso, é uma atividade muito mais valorizada do que isso. E aí, imagina a quantidade de pessoas que precisam disso, não tem condições de contratar uma secretária. E qual foi a nossa proposta para ela? Ela trabalhar como diarista. Como assim? Então, dependendo da necessidade do empresário, ele poderia contratar ela uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês. Sabe? Depende da necessidade dele. Então, ela ia para lá, organizava a vida desse empresário, né? E só voltava na semana seguinte e tal. E o que eu tenho para dizer para vocês o feedback que ela deu para mim foi que tinha voltado ao mercado de trabalho, né? Depois de um tempo, ela estava ganhando mais do que ela ganhava no emprego anterior. Tá? Então, o último contato que eu tive com ela, o feedback que ela deu para mim foi esse: ó, tô na ativa, certo? Estou empreendendo, estou ganhando mais do que estou, e estou feliz, estou fazendo aquilo que eu gosto. Então, gente, veja aí, porque veja quantas experiências, só aqui, isso é que eu estou me lembrando agora. Tá? Por que eu digo a vocês que vale a pena a gente ser empreendedor? Tem uma história sobre isso, né? Na crise, tem gente que chora, fica chorando lá, porque, poxa, estamos na crise, a coisa está difícil, não sei o quê. E quando tem gente chorando, tem gente que está vendendo lenço. Olha só, observe aqui minha mão. É um funil. O mercado é um funil. Quando nós não estamos em crise, o consumo é isso aqui, ó, tá? Essa parte alta aqui. Quando nós estamos na crise, há um afunilamento e o consumo passa a ser esse pouquinho aqui. Só que esse pouquinho aqui é consumo. Alguém está consumindo. Percebe? Então, o consumo, a gente está em crise. Quem deixou de comprar alimento? Quem deixou de comprar roupa? Quem deixou de comprar remédio? Quem deixou de comprar caderno? Tenta comprar alguma coisa de informática, algum laptop, vê se você encontra. Você vai encontrar com preço altíssimo, né? E sem muitas opções. Eu estava falando ontem para o Daniel, eu estou trabalhando aqui com vocês com o meu laptop, porque meu computador mesmo queimou. Tá? E aí saí para procurar peças, foi difícil encontrar hoje. Certo? Então, existe mercado, sim. É verdade que de forma reduzida, mas existe. Então, por que não pode ser você que está vendendo
que está vendendo para esses poucos consumidores que estão aqui? Por que não pode ser você? O que é que faz algum consumidor comprar de outra pessoa e não comprar de você? Então, gente, mais uma vez, é mudar o ponto de vista, sabe? Enquanto um está chorando, outro está vendendo lenço. Você quer estar em qual grupo? Dos que choram ou dos que estão ganhando dinheiro vendendo lenço? Tá certo? Vamos pensar sobre isso. Então, veja só. A partir desse momento, comece a pensar, né? Que ideia você tem que poderia se transformar em um negócio? Veja, gente, é tudo uma questão de prática, sabe? Eu, particularmente, assim, quando alguém chega para mim, eu já tem uma solução ali. Já tem uma solução. Por que você não pensa em fazer isso? Por que você não faz assim? Isso acontece com cada um de vocês. A partir do momento que vocês se derem a oportunidade de pensar. Tá? Por exemplo, pense o seguinte: a habilidade que você tem. Eu estou falando para vocês jovens que não têm experiência ainda. Né? Qual habilidade? O que é que você sabe fazer bem? Você sabe cozinhar, você sabe consertar bicicleta, você sabe ensinar. Né? Qual a habilidade que você tem? Uma oportunidade de você transformar isso em negócio. Né? Lembre-se, uma empresa surge de uma ideia. E aí, como eu falo para vocês, ó, o Sebrae tem de tudo. O que vocês precisam, o Sebrae tem de tudo. Lembrando que o Sebrae não é instituição comercial. Né? Ela não tem fim lucrativo. Então, quase sempre, ela oferece muita coisa sem custo, muita coisa com o custo lá embaixo, e só uma outra solução. Ontem eu falei para vocês do Empretec. Eu não sei hoje quanto é que está, mas quando eu fiz, isso já tem algum tempo, ele me custou R$600. Então, esse é um programa que é totalmente fora da curva. Né? Esse valor que o Sebrae cobra do Empretec, eu acho que é o único programa que tem um valor tão alto. Assim, alto porque ele dá um retorno. Né? Inclusive, vocês podem sair já do curso com mais dinheiro do que você entrou, mais do que você investiu. Mas não posso entrar em detalhes de como é que funciona. Né? Lembra disso. Então, veja, gente, vocês precisam ter sempre o Sebrae como parceiro. Olha o que está dizendo aí. O Sebrae tem mais de 430 ideias de negócio. Será que nessas 430 ideias de negócio não tem uma que possa ser legal para você? Praticamente impossível. Né? Então, mais uma vez, ó, tem um link aí, vocês podem entrar nesse link para buscar alguma ideia, né, para que vocês possam criar alguma coisa que possa atender a vocês. Tá certo? Eu tenho certeza que alguma coisa vocês têm condições de realizar. Naquele leque aí, nesse menu aí de 430 ideias de negócio, não é possível que não tenha uma que você se adapte. Agora, só lembra o seguinte, como eu falei para vocês, procure algo que você gosta, que você tem afinidade, e aí você vai se destacar e muito. Tá certo? É importante isso. Você gosta do que você faz, do que você vai fazer, lembre-se, é uma dedicação muito grande. A gente passa muito tempo fazendo isso, quando a gente está empreendendo, principalmente. Né? Você vai ser dono do seu negócio, então a dedicação tem que ser sua. Tá? Deixa eu contar mais uma história para você. Eu atendi uma menina que ela tinha a faixa de 20 anos, mais ou menos, e ela chegou lá no Sebrae dizendo o seguinte, que ela tinha 15 dias para montar um negócio, 15 dias para montar um negócio, que o prazo que foi dado foi esse. Por que isso? Porque o prédio era da sogra dela e estava desocupado. E a sogra disse o seguinte, se você conseguir montar um negócio dentro de 15 dias, o prédio é seu. Se você não fizer dentro de 15 dias, eu vou alugar. Então ela correu lá no Sebrae, desesperada, e queria montar um negócio. E aí eu perguntei para ela, você tem alguma ideia do que você quer montar? Olha as observações, as opções dela. Ela disse que estava pensando em montar uma lanchonete, uma roupa, uma loja de confecções de roupa para evangélicos ou uma loja de informática. 3 coisas totalmente diferentes. Detalhe importante que ela trouxe para mim.
ela disse que estava se preparando para fazer o Enem, e com 20 e poucos anos, 21 anos, eu acho 21 anos, ela ainda tinha um filho para criar. Legal. Então, você não sabe o que é que você quer da vida, você tem prazo de 15 dias, você não vai ter dedicação exclusiva, né? Então, veja só, num caso como esse, eu não pude encorajá-la a continuar nesse projeto dela. Não tinha como. Né? A pessoa não está sabendo de nada. O que aconteceu? E aí eu falei, pô, você está dizendo que tem um filho, você está estudando para fazer o Enem. Quando que você vai se dedicar ao seu negócio? Ah, eu vou contratar uma pessoa para ficar lá. Você está começando o negócio, você não está de dentro e vai colocar uma segunda pessoa. Eu vou fazer isso. Então, veja, um caso como esse, gente, não é brincadeira, negócio não é brincadeira. Né? Negócio não é brincadeira. Então, eu não pude. E outra coisa, né? 15 dias para você montar um negócio, isso não existe. Né? Se ela pelo menos soubesse o que ela quer e tudo mais, não. Então, negócio não é brincadeira. A probabilidade desse negócio dela dar certo era mínima. A questão dela não ter experiência, não ter identificação, sabe? A dedicação que ela não ia ter, né? Ter que dividir o tempo com o marido, com o filho, com o elenco, a série de coisas. Então, é bem complicado. Então, gente, dedicação específica para aquilo ali. Principalmente no início. Tá? Tem que ser dedicação. A semana passada eu fiz esse programa para Qual foi a escola? Eu estou fazendo para tanta escola assim que eu não lembro. Mas foi para um colega uma escola de colega de vocês aí. Tá? E aí o aluno estava me dizendo o seguinte, que ele montou uma hamburgueria, hambúrguer artesanal. E aí ele estava dizendo o seguinte, que quando ele montou na casa, né, a casa dele, que estava trabalhando só com delivery, e ele disse assim, que quando montou ele achou que não ia dar certo. Vou começar a vender hambúrguer, assim, eu sei fazer hambúrguer, eu gosto de fazer hambúrguer, vou começar a ver o que acontece. E ele disse assim, que no bairro onde ele morava já tinha hamburguerias assim, formada há muito tempo, e segundo ele, estava indo muito bem. Pessoal, as pessoas estão me ligando, tal, eu estou fazendo a entrega aqui no bairro, superou as minhas expectativas. Mas veja aí, o que é que ele falou? Ele disse, eu sei fazer hambúrguer, eu gosto de fazer hambúrguer. Tá? Então, ele faz um hambúrguer diferente, com um molho diferente, uma coisa que, de repente, ele fazia até para os amigos dele, e aí se transformou no negócio. Tá? Então, as ideias estão ali, precisa a gente dar uma olhada aí, né? Se conhecer, né? Dar uma olhada para dentro de si, para a gente poder seguir adiante. Vamos lá. Rede de contatos, né? E aí o seguinte, o que seria necessário nessa atividade é que pudesse identificar as características de atitudes empreendedoras que contribuem para a realização pessoal e profissional. Que você reconhecesse atitudes empreendedoras em si mesmo, no grupo, na comunidade, reconhecer a relevância da ampliação da rede de contatos, considerando sua aplicabilidade para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, indicar a possibilidade de adoção de atitudes empreendedoras na condição de sua vida. Essa atividade era que vocês fizessem entre vocês. Né? Então, fizesse uma comunicação entre vocês aí, por isso que está falando rede de contatos, né? Para que pudesse obter essas respostas. Mas, devido à situação que a gente está vivendo, né, fica difícil de administrar essa atividade. Né? Até porque, por exemplo, eu estou falando sem ver vocês e tal, ficaria bem complicado aí. Então, o que a gente pode perguntar é o seguinte: como trabalhar a sua rede de contatos como ponto forte a seu favor? E aí eu vou entrar na seguinte situação. Quando a gente está falando de trabalhar a rede de contatos, aí você tem o seguinte: não, eu tenho meu Insta, eu tenho meu Face, que são redes de contatos. E aí é muito bom e tal. Só que é o seguinte, essas redes, né, a gente trabalha muito essa questão social. Aí você vai numa festa, você coloca que foi na festa, é aniversário do parente seu, você coloca o seu aniversário e tal. É atividade muito social. Só que
você tem a possibilidade de se transformar isso numa rede de negócio. Certo? Como? Você, o WhatsApp também, né? Você utilizando essas ferramentas para divulgar o seu produto, o seu serviço. Né? E aí você precisa saber como fazer isso para não fazer. Por exemplo, gente, tem gente que. Semana passada, eu falei para vocês, né? Da engenheira que está vendendo, fazendo biscoito. E aí, quando ela trouxe os adesivos, né, que ela vai colocar lá nos biscoitos e tal, a primeira coisa que eu percebi foi que ela usou um cremezinho, a cor que ela estava usando era um creme, uma cor totalmente apagada. Né? E aí, eu vou chegar porque é que eu estou falando sobre isso. Se vocês observarem, estabelecimentos que vendem alimentos, eles carregam as cores vermelha e amarelo. Por quê? O amarelo, inconscientemente, né, subjetivamente, na realidade, você, quando vê o amarelo, ele instiga a movimento. Você não se dá conta disso. Tá lá no teu subconsciente. E quando você vê o vermelho, ele estimula a você a se alimentar. Então eu junto a vontade de me alimentar com a minha ação. O estabelecimento de alimento está muito atrelado a isso. Se vocês observarem, vocês vão ver que estamos usando isso. Cada cor manda uma mensagem para o teu subconsciente. Por exemplo, se você observar escritórios de advocacia, contabilidade e tal, eles já usam muito o preto, o cinza. Se vocês observarem hospitais, né, eles já gostam de usar o verde claro, o azul claro, porque acalma. Então, há um efeito psicológico das cores. Quando você vai fazer uma propaganda ou uma logomarca da sua empresa, você tem que ter conhecimento sobre isso. Voltando a minha cliente lá, né? A que fez a gira. Então ela trouxe os rótulos, sabe? Eu quero bem clarinho assim. Então, aquilo ali não vai incentivar o consumidor a comprar. Então, ao divulgar, ela precisava ter esse tipo de conhecimento. Coisas que eu falei. No Sebrae você tem. Certo? Então, veja. Você precisa usar sua rede de contato. Mas para fazer a divulgação, que você possa fazer a divulgação correta para que tenha efeito, para que tenha retorno. Tá vendo? Então, não é só você usar a rede de contato. Eu vou fazer hambúrguer, como o colega lá de vocês. Vou fazer hambúrguer e vou colocar no Instagram que eu estou vendendo hambúrguer. Tem que estimular, tem que mostrar uma foto bonita, né, para que quando o cliente veja, o possível cliente veja, opa, dá vontade de provar. Certo? E considerar essas coisas. Com relação à rede de contato também, para aquelas pessoas que pretendem permanecer como funcionário de alguma empresa e tal, então tome muito cuidado também com essa rede de contato. Por quê? É comum, inclusive eu faço isso, né, e todo mundo faz, qualquer selecionador faz isso. Ao fazer a seleção, ele vai olhar as redes sociais das pessoas. Tá? Então, imagina o seguinte, alguém que coloca que só vive bebendo, né, você vai olhar a rede social dele, só vê o rapaz, a pessoa, né, tomando cerveja, toda foto é isso, que, opa, é um indicador para mim, poxa, esse rapaz só vive disso aí. Olha as postagens dele. É só festa, só festa, só festa, só festa, ele bebendo em todas elas. Isso pode trazer esse problema para mim. Se ele bebe muito, a tendência né, é que ele vá faltar porque está bebendo muito, né, de ressaca aí. Então, tome muito cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. Tá? E saibam que não é ilegal porque isso é público. Então, se você coloca lá para todo mundo ver, qualquer selecionador pode chegar lá e observar. Tá? Por outro lado, em termos de rede de contato, tem a LinkedIn. Não sei se vocês conhecem aí, né? A LinkedIn é uma rede só para contatos profissionais. Então, dá uma olhada nisso aí e claro, nesse tipo de rede, como a LinkedIn, não adianta você colocar que você foi na festa de não sei quem, que é o aniversário de não sei quem, fazer homenagem ao seu pai, à sua mãe. Ali não é para isso. Tá? E aí, mais uma vez, se você utiliza uma rede como essa, como a LinkedIn, para colocar
coisas sociais, coisas pessoais, já passa a ser uma sensação para o selecionador, poxa, essa pessoa ela não é muito de seguir as regras. Se a regra aqui é assuntos profissionais, e a pessoa começa a colocar o tipo de coisa, ela pode sinalizar isso, que ela não é uma pessoa que está pronta assim para cumprir regras e possivelmente vai ter dificuldade de cumprir as regras da empresa. Tá? Mas é uma grande possibilidade utilizar essa ferramenta das redes de contato, tá? Então, é uma maneira de você divulgar seu produto, seu serviço. Só saiba fazer de uma maneira profissional, tá? Uma maneira profissional. Por quê? Se você utiliza de uma maneira amador, vai passar essa sensação para o consumidor que aquele seu produto, aquele seu serviço é amador e com certeza vai afastar ele do seu negócio, certo? Então, pensem nisso aí. Vamos adiante. Olha só, tudo começa com um sonho, né? Sonho que esse sonho é só um sonho, que esse sonho é só. Mas um sonho que esse sonho é junto é realidade. Ninguém sabe exatamente de quem é essa frase, né? Alguém diz que é de Maquiavel, alguém diz que é de Cervantes, John Lennon, Raul Seixas, e vai por aí. Você vê que é uma divergência muito grande, até com relação a tempo onde cada um desses personagens aí viveram. Mas o ponto de partida realmente é o sonho. Trazendo esses casos que eu falei para você, da engenheira que está fazendo biscoito, né? Se você falar da advogada que eu falei ontem, que abriu o estúdio de massoterapia, né? Partiu com o sonho. Se você falar da secretária que eu falei hoje, da senhora que era secretária, o sonho dela era voltar ao mercado de trabalho. Então, se vocês observarem, tudo, né, em termos de empreendedorismo, parte da ideia de um sonho. Eu tenho um sonho de fazer isso. No meu caso, especificamente, quando eu resolvi pedir demissão da empresa, por quê? Eu tinha o sonho de montar o meu negócio, de ser o próprio gestor da minha vida, né? Então, foi isso que eu fiz. E aí eu pergunto a vocês, né, qual é o seu sonho? Qual o sonho que não precisa responder para mim, não. Responda mentalmente. Né? Qual o sonho que você tem? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer ser? Já pensaram sobre isso? Então, pense, né? Qual é o seu sonho? O que é que você quer ser? O que é que você vai fazer? E mais que isso, comece agora já. Faça um planejamento. O que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Quando você vai fazer? Com quem você vai contar? Sabe? Faça esse planejamento para que você transforme esse sonho em realidade. Quando se fala que tudo começa com o sonho, né, o ser humano é único e ao mesmo tempo múltiplo, inserido no contexto social de diferentes visões, sonhos, crenças e valores. Olha só, aqui me traz uma ideia muito interessante que falando de modelo mental, né? Modelo mental. Ou, se vocês preferirem, o mindset. Eles falando muito hoje em mindset. O que é isso? É a nossa verdade. A nossa verdade. Como eu disse para vocês, cada um de nós tem uma verdade, tem uma crença. Acho que eu falei para vocês ontem sobre isso, quando eu disse, se eu vou perguntar para vocês qual a melhor religião que tem, qual a religião mais certa que tem, cada um de vocês vai dar a mesma resposta, a que eu escolhi. Se eu for falar de filosofia política, perguntar para vocês qual a melhor, é esquerda, é direita, é centro, e por aí afora, cada um de vocês vai dar uma resposta e vai dizer que o certo é aquela que você escolheu. Então, se eu falar de, sei lá, de time de futebol, qual o melhor time de futebol que tem? Cada um de vocês vai dar uma resposta e vai ser sempre assim. O que eu escolhi. O melhor é o que eu escolhi. Em outras palavras, o certo é o que eu escolhi. E se você não concorda comigo, você está errado. Tá? Só que, do mesmo jeito que eu penso que o certo é o que eu penso, o outro tem o direito de pensar que o certo é o que ele pensa.
Tá? Então, não existe uma verdade só. Essa verdade absoluta, essa verdade única. Cada um de nós vai defender sempre essa nossa verdade. Então, quando ele fala sobre isso aí, né? Que o ser humano é único e inserido no contexto social de diferentes visões, sonhos, crenças e valores. E eu digo até mais, a partir do momento que a gente entender que para que eu esteja certo, você não precisa estar errado, muitos conflitos no mundo serão eliminados. Tá? Quando eu não quiser impor a minha vontade diante das outras pessoas. Que eu entender que eu tenho a minha verdade, ela tem a dela, e cada um tem que respeitar a sua. Né? Então, vamos entender esse contexto aí, tá certo? Empreender significa, antes de tudo, interagir com a própria essência, com as pessoas, com as instituições, com a sociedade. É como eu falei, ninguém empreende para você mesmo. A gente vai empreender sempre para o outro. Né? Então, eu vou com as pessoas, com as instituições, com a sociedade. Rede de contato é muito mais do que uma agenda ou uma rede social lotada de contato. Então, imagina o seguinte, a gente está falando de rede social, e aí imagina o seguinte, você tem na sua rede social, vou chutar aqui um número bem alto, você tem 3 mil seguidores, vai, estou chutando isso aí. Aí, desses 3 mil seguidores, eles não acrescentam nada para você. É um número e não acrescenta nada para você. Aí vamos imaginar o seguinte, o teu colega tem uma rede infinitamente menor. Ele tem 30 seguidores. Só que esses 30 seguidores interagem com ele, trazem informações, curtem o que ele está trazendo, analisam, interagem efetivamente. Qual que é mais valioso? É para quem tem 30 ou para quem tem aqueles 3 mil? Certo? Então, rede de contato não é ter essa quantidade que não vai me acrescentar nada. Melhor ter um número reduzido, mas que possa interagir comigo, que possa embarcar no meu sonho comigo. Tá? Então, vamos por aí. Como as pessoas com quem convivemos podem compor a nossa rede de contato? E aí é interessante isso, né? Como é que a gente pode fazer para que essas pessoas possam compor a sua rede de contato? Eu vou dar até uma dica para vocês. Com relação a essa atividade dessa engenheira que está vendendo biscoito, né? Uma das propostas que eu fiz para ela foi que ela montasse a equipe de vendas dela. E aí, possivelmente, vocês vão reagir como ela. Mas como? Montar uma equipe de vendas, contratar pessoas, não sei o que. Então, não. Vamos abrir nossa cabeça, vamos pensar diferente. O seu marido pode levar os produtos que você vende para a empresa dele e apresentar lá para os seus colegas. Seus filhos estudam em faculdades diferentes, eles podem levar para lá. Né? A sua vizinha é muito sua amiga, você pode. Então, ela montou uma rede de venda só com pessoas conhecidas. Né? Nada mal para quem está começando. Certo? Então, veja só, essa minha cliente, o que é que ela está fazendo? Ela está compondo uma rede de contatos dela, mas que efetivamente funciona. Essas pessoas estão ajudando no desenvolvimento do negócio dela. Isso é que é a gente compor uma rede efetiva e produtiva de negócios. Tá certo? Uma boa rede de contatos deve agregar valor à sua vida, à sua carreira, ao seu negócio. É exatamente o que eu estou te falando. Não adianta você ter uma rede com um número muito grande, mas que são números ali que não interagem com você, que não acrescentam nada. Então, não vale nada aquilo ali. É melhor ter uma rede menor, mas que seja mais produtiva. E aí, veja só, quem compõe a sua rede de contato? Pense um pouquinho sobre isso. Nesse momento era para interagir aí no chat, né? Mas aí a gente está sem essa ferramenta. Mas aí é importante que vocês pensem, né? Quem compõe sua rede de contato? Odilon. Opa!
Tem duas alunas querendo fazer perguntas aqui. Jennifer e Rose. Ô, meninas, vocês podem falar, viu? Elas estão aqui, entraram na sala do Meet e estão querendo falar. Pessoal? Opa, vamos lá. Vamos lá. Rose. Eu acho que ou elas não estão escutando ou está travado lá para elas. Jennifer. Rose, Jennifer. Peraí. Está travado. O microfone de Rose está desativado. Pronto, pode continuar, Dona. Se elas falarem, se elas começarem a falar. Não é porque está os dois fones? Não, elas que desativam o microfone. Elas deve ter havido algum problema. Mas pode continuar. E você, Jonas, tem alguma dúvida, algum comentário para acrescentar, alguma coisa assim? Pronto. Odilon, não, eu estou só prestando atenção que tá muito boa a explicação, eu estou só prestando atenção agora. Opa! Certo. Mas estou correndo muito, está tranquilo? Como é que está a situação? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Deixa eu voltar lá. Tira aqui. Tela cheia. Cadê que não? Vamos ver se vai. Ué. Vamos ver se... Voltou a tela, gente? Voltou, tá tudo ok agora. Vamos lá. Vocês podem, inclusive, entre vocês mesmos, criar essa rede de contato. Né? Então, vamos imaginar que alguém aí personalize roupas, bicicleta, alguém... Entre vocês mesmo aí da escola, de repente, vocês podem criar uma rede de contatos para negócios, né? Pequenos negócios. Eu me lembro que, há pouco tempo atrás, aqui em Recife tem um condomínio muito grande. E aí eu estava vendo até uma reportagem aqui na televisão que um morador de lá disse, olha, esse condomínio aqui, até que é aqui de Recife, até conhecido, que passa aqui em Recife, na Avenida Caxangá, um conjunto de prédios altos, são vários prédios que tem ali. E aí ele resolveu criar uma rede, os moradores oferecem os serviços dele. Então tem gente que faz marmita, tem gente que faz conserto de roupa, tem gente que enfim, os mais diversos tipos de serviço. Né? Então, vocês fazem
isso aí entre vocês. Criar uma rede onde vocês possam oferecer os serviços que vocês podem começar assim, a prestar, né? Essa história aqui é bem interessante. Sonhos objetivos. Conta-se que certa vez causou enviar 2 vendedores para a Índia, com o intuito de realizarem um levantamento sobre a possibilidade de expandirem seus negócios por aquelas paragens. E após sondar o cenário local, um dos vendedores imediatamente enviou um e-mail para a empresa dizendo: senhores fornecedores, cancelem o envio de sapatos, pois aqui na Índia ninguém os utiliza. Isso aí, gente, é claro que é uma história fictícia, né? Ninguém os utiliza. O segundo vendedor, sem saber do teor da mensagem do seu colega, também enviou um e-mail informando a situação encontrada, dizendo: senhores fornecedores, tripliquem os sapatos, pois aqui na Índia ninguém os utiliza ainda. Então, veja só. Lembra aquela história que eu falei do modelo mental, né? Da verdade de cada um. O primeiro viu que ninguém usava sapato lá nesse local. Só, não adianta produzir nada porque aqui ninguém usa sapato. O outro vendedor, o modelo mental dele, o mindset já foi o contrário. Né? Então, enquanto o primeiro viu aquilo como limitação, como um obstáculo, o outro viu a mesma situação como uma grande oportunidade. Então ele pensou o seguinte: poxa, olha a população que tem esse país. Ninguém aqui usa sapato. Olha a quantidade de sapatos que eu vou vender aqui para esse pessoal. Tá? Então, é nisso que a gente está falando aqui, pelo mentor seu, quando você iniciar o negócio, você já começa aí, rapaz, eu vou começar aqui, mas eu sei que não vai dar certo. Você já começa utilizando esse mentor, você tem grandes chances, aí você pode nem começar o negócio só pensando nisso. Não, porque não vai dar certo. Então, tem isso aí. Sonhos e objetivos. O sucesso na vida depende do nosso esforço e da nossa capacidade de transformar obstáculos em sonhos e, na sequência, concretizá-los. Então, mais uma vez, né? Nosso sucesso... eu gosto sempre de falar uma frase forte, mas que é isso que acontece. Né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Tá? Quem atrapalha mais a sua vida é você mesmo. Eu me lembro até de uma situação que eu vivenciei. Eu estava prestando consultoria para uma empresa lá de Petrolina, e aí foi ideia da empresária, não foi minha. Eu só presenciei a situação. No domingo à noite, ela foi na empresa, ela falou com um amigo dela que era dono de uma casa funerária, e eles montaram um cenário de velório na empresa, domingo à noite. Quando os funcionários chegaram na empresa, aí viram aquele caixão, né, aquelas velas, aquela coisa toda, e todo mundo ficava assustado. E estava escrito lá: morreu a pessoa que mais atrapalhava você, mais atrapalhava a sua vida, alguma coisa nesse sentido. E no caixão, não tem o vidro, né, para que você possa, ele mesmo fechado, você possa olhar quem está dentro lá da urna. Ali ela colocou um espelho. Então, quando você chegava, que via aquele cenário lá, e essa frase, morreu o que mais atrapalhava você, que você olhava naquele espelho, você via seu rosto refletido, né? Então dava um choque muito grande das pessoas. Foi uma ação assim que ela fez meia drástica, né? Foi ideia dela, que eu estou falando para vocês. Eu não sei se ela copiou de alguém, não sei como foi, mas o pessoal ficou assim, bem reflexivo depois dessa situação, que realmente quem estava atrapalhando a vida de cada um deles era a própria pessoa. Né? Então, cuidado para que você não esteja deixando essa pessoa atrapalhar demais a sua vida. E lembre-se que você é que tem o poder de mudar, né, essa situação. O Mário Quintana, ele fala, né, que sonhar é acordar-se para dentro.
Veja que interessante, né? Que frase incrível. E só tem projeto realizado quem tem a coragem de sonhar. A gente já falou desde o início lá que tudo começa com um sonho. Né? Tudo começa com um sonho. O empreendedor é aquele que sonha com bons resultados e tem atitudes que o levem ao alcance desses sonhos, sem prejudicar a humanidade e a natureza, aproveitando oportunidades ou superando necessidades. Tá? Então, o empreendedor é aquele que sonha com bons resultados. O empreendedor não vai sonhar com resultados ruins, com baixos resultados. Né? Ele quer obter esses bons resultados. E mais que isso, mas também ele não fica de braço cruzado esperando que esses bons resultados cheguem. Eles agem, eles têm atitude, né, para que possam concretizar esses sonhos, sem prejudicar a humanidade, a natureza. Né? Ok? E aí, a gente joga essa pergunta para vocês. Vocês, quando pensam em alguma coisa, pensam em algum negócio, vocês sonham com esses resultados positivos, com esses resultados favoráveis? Mais que isso, vocês pensam, vocês, além de pensar, vocês estão agindo ou estão só naquela de ficar imaginando? Veja bem, vocês perceberam que eu gosto sempre de contar histórias sobre o que eu vivenciei, né? Tem uma história interessante que eu, agora, por exemplo, recentemente, cerca de um ano mais ou menos, eu tive a ideia de fazer podcast sobre empreendedorismo. E aí, juntei alguns colegas, até do Sebrae mesmo, nós 5 mais um, eu e mais 5, né? E aí, vamos fazer podcast? Vamos fazer podcast. E aí, o que aconteceu? A gente não tinha experiência, a gente não tinha equipamento, não tinha nada disso. E o que é que a gente resolveu fazer? Vamos estudar um pouquinho, vamos buscar aqui e tal. E hoje nós já estamos com mais de 30 programas prontos, certo? Já está circulando aí, já está sendo veiculado em algumas rádios. Entende? E aí eu não esperei, não, só vou fazer quando eu tiver os melhores equipamentos, só vou fazer quando eu terminar um curso, que eu fizer um curso, que eu tiver tudo que é informação, isso aqui, não. Claro que a gente estudou, né? A gente procurou, a gente não chegou assim, às cegas, até porque não iria sair. A gente estudou e tal. Mas a gente fez com o que a gente tinha. E eu acho que isso também é um exemplo para vocês, de fazer com os recursos que você tem. Não ficar esperando esse bom tempo, que pode ser que esse bom tempo não chegue. Sabe? Pode ser que ele não chegue. Então, você fica esperando, não, quando eu. Sabe? É aquela situação. Quando eu puder, eu vou fazer. Quando. Faça acontecer, meu amigo. Faça acontecer, minha amiga. Vá, sabe, vá à luta. Não fique nessa de ficar esperando, que não leva muita coisa, não. Eu falo sempre pela minha experiência. Até hoje, sabe? Eu nunca fiquei nessa coisa de ficar. Esse exemplo foi. O exemplo agora é esse podcast. Eu nunca fiquei esperando, sabe? Não, quando eu tiver isso, eu vou fazer. Não. Vou fazer com o que eu tenho. Eu faço com os recursos que eu tenho. Né? E se eu não tiver esse recurso, eu vou correr para ter esse recurso, de que seja mínimo, para que possa acontecer. Olha só, eu falo para vocês do LinkedIn, né? Aquela rede que é profissional, certo? É uma rede que é só para atividades profissionais. Inclusive, várias pessoas entram no mercado de trabalho através dessa rede. Okay? Não sei se você já conhece aí. E aí, ele está dizendo o seguinte: você vai fazer uma tarefa aí, né? Recebeu informativo de vaga de empregos no LinkedIn. Ou seja, o LinkedIn está divulgando lá que tem uma vaga para auxiliar do escritório. Estou jogando aí. Né? Então, você mandou um comunicado para você que tem uma vaga lá de auxiliar do escritório. Então, aí ele está dizendo, elabore ou ajuste seu currículo falando de você, do que gosta e é capaz de fazer. Descreva suas melhores habilidades técnicas e também comportamentais. Destaque as suas características empreendedoras. Então, era para você fazer agora, para vocês fazerem
uma espécie de currículo. Já que a gente está falando de currículo, deixa eu fazer uns comentários aí para vocês, eu enquanto selecionador. Eu digo para vocês que a grande maioria dos jovens não sabem fazer currículo. A quantidade de currículos que eu recebo realmente deixa assim, a qualidade deixa muito a desejar. A primeira coisa que vocês fazem de errado é vocês chegarem nessas gráficas rápidas e pedir para que o pessoal elabore seu currículo. Eu faço seleção para uma determinada empresa, que é engraçado. Às vezes eu penso assim, peraí, eu já vi esse currículo aqui, quando eu vou ver só muda o nome. O restante vários, é uma série, parece que só tem, naquele local parece que só tem aquele cara que faz e fica do mesmo jeito. E aí o que acontece? Vamos lá. Uma coisa fundamental. Sim, primeira coisa, deixa eu falar, quando a gente está falando de currículo, uma dica para vocês. Não existe o currículo certo nem o currículo errado. Tá? E por que isso? Porque não existe norma para a elaboração de currículo. Se não existe uma norma, então qualquer coisa que qualquer um está valendo. Primeira coisa é isso. Vai muito da análise da necessidade da pessoa que está fazendo a seleção. Então, essa pessoa vai levar em consideração isso. Né? Eu preciso que tenha essa informação. Então, se tem, beleza. Mas não existe uma norma. Então, quando alguém disser para você assim, esse teu currículo está certo, esse teu currículo está errado, não leve muito a sério por causa disso, simplesmente porque não existe essa norma, tá? Mas, apesar disso, algumas coisas a gente leva em consideração. Certo? Vamos lá. A primeira coisa quando se fala sobre objetivo, tá? Objetivo. E aí é muito comum, vocês possivelmente vão encontrar no currículo de vocês essa informação. Objetivo, trabalhar nessa magnífica empresa para que eu possa, com os meus conhecimentos, contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Escreve um texto desse tamanho que não diz absolutamente nada. É só dar trabalho para quem está selecionando. Agora imagine, já tem situação onde quando eu vou fazer uma seleção, já aconteceu isso, eu recebi 300 currículos. Sabe o que é 300 currículos? E aí você vai analisar, imagine, você lê uma enciclopédia na realidade, né? Porque a pessoa escreve um textão desse tamanho e não diz nada. Onde tem objetivo é onde você deseja atuar. Objetivo, atuar na área de vendas. Se você puder ser mais específico, melhor ainda. Atuar com auxiliar administrativo no setor de cobrança. Se tiver condições disso, melhor ainda. Certo? Quando a gente fala sobre isso, é importante que você, quando você for falar lá das suas habilidades, que você coloque as habilidades que você tem atreladas àquele cargo. Que eu estou querendo dizer o quê? Que você precisa ter mais de um currículo. Certo? Vamos imaginar o seguinte, seu interesse é trabalhar na área comercial. Aí você faz um currículo focando as habilidades na área comercial. Certo? Se você, além de atuar, isso é um caso, isso é só fictício, né? Além de atuar na área comercial, você quer trabalhar na área de tecnologia, então você não vai colocar as suas habilidades na área comercial, você vai colocar as suas habilidades na área de tecnologia. Entende? Vai deixar a coisa bem direcionada. Então, é necessário que cada um de vocês tenha mais de um currículo, considerando isso. Para cada atividade, um currículo específico. Certo? Outra coisa, tem informações que são desnecessárias. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que está numa universidade. Se ela está na universidade, então ela já fez, né, os graus anteriores. Então, não adianta ela dizer que terminou o primeiro grau na escola Dom João, não sei das quantas, terminou o segundo grau, não importa isso, é informação desnecessária. Automaticamente, se você está na universidade, você já passou por isso aí, então não precisa colocar essas informações. Certo? Agora,
trabalhar com informações relevantes. Se você coloca assim, passei, fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, na faculdade, na escola tal, não sei, opa, isso é informação relevante. Então você deve colocar. Certo? Aí ele está falando sobre habilidades técnicas, mas também comportamentais. As pessoas quase não colocam isso. E traz informação interessante para a gente. Certo? Então, que você sabe ter facilidade de comunicação, sabe lidar com as pessoas. Né? Então, as habilidades comportamentais também são importantes. Se você tem características empreendedoras, coloca lá também, por exemplo, eu sou muito observando as oportunidades de negócio e tal. Opa, característica empreendedora. Coloca lá no currículo também. O que vocês precisam entender é que, enquanto nós estamos disponibilizados no mercado, nós estamos sendo produtos. Certo? E esse currículo é o que vai incentivar o selecionador a nos consumir como produto, ou seja, nos chamar para participar do processo seletivo. Então, se você faz um currículo muito bem organizado, tá? Muito bem organizado, estética legal, com informações relevantes, informações importantes, você tem muito mais chance de ser chamado. Eu não tenho experiência. Ok, não tenho experiência. Mas aí vocês, na instituição tal, onde eu estudei, eu sempre me destaquei na disciplina tal, eu tive tais resultados, eu participei de uma experiência, não sei das quantas lá, tá? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto tal. Informações relevantes. Eu já recebi um currículo uma vez, que foi muito interessante. Eu acho que ele devia ter umas 30 páginas. A pessoa colocou até cópia de cartão de crédito, cópia, o que você imaginar. Não precisa mandar nada disso. O currículo bom é o currículo em uma página, certo? Não é diminuir o tamanho da fonte, ok? Tamanhos que sejam de fácil leitura e porque esteja ali com informações relevantes. Aí pode me perguntar, com relação à foto, deve colocar ou não deve colocar? Não existe essa regra. Aquilo que eu falei, não tem certo nem errado. Se o selecionador pede para que mande foto, você manda. Apesar que hoje isso não é legal, né? Você pedir foto. Isso é legal no sentido de lei mesmo, assim, né? Por quê? Qualquer coisa que possa ser citado como discriminador não pode ser aplicado. Então, o currículo não pode ter, em tese, não pode ter fotos, não, exigir fotos. E para que vocês tenham uma ideia, hoje já existe até processo que eles chamam de currículo cego. Né? Currículo cego. Que é isso? É que o selecionador ele vai levar em consideração somente as informações relativas à sua capacidade técnica e comportamental. Não tem dado nenhum seu ali. Né? Então, você recebe, ele manda um código, você manda para ele, preenche aquilo ali, e ele não sabe se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, nada disso. Ele vai levar em consideração as suas oportunidades, as habilidades. E outra coisa também que eu acho interessante é você oscilar um pouquinho com relação a mostrar seu poder de criatividade. Eu fiz uma determinada rede de televisão aqui de Recife. E nela, foi até interessante, porque chegou uma pessoa, né, veio falar comigo, isso aqui, eu falei, rapaz, você já fez um curso comigo e tal? Não. Pô, mas eu tenho a sensação que eu te conheço. Aí ele falou, porque eu sou repórter. Eu sou repórter aqui da empresa e tal. Eu digo, então era por isso que eu achei você conhecido. E aí, quando a gente falou que eu trabalhava com essa transição de carreira, essas coisas todas, ele veio e me contou um segredo. Que o sonho dele era trabalhar na principal rede de televisão que tem no Brasil. Ok? E que ele já tinha enviado vários currículos para lá e nunca tinha recebido sequer um retorno.
disse, rapaz, já mandei tantos currículos e tal, e não recebe. E aí eu disse para ele, você e todo o pessoal que terminou o jornalismo faz a mesma coisa, né? Você é mais um na multidão. Por que, é que você não faz diferente? Como assim fazer diferente? Cara, você é repórter. O material teu de trabalho é reportagem, notícia. Então, transforme o seu currículo em, em uma notícia. Né? Cria uma manchete, não sei o que e tal. E resumo da ópera, esse nosso amigo saiu da empresa. Depois que ele fez essa reportagem, ele saiu dessa empresa e foi realizar o sonho dele. Ele foi trabalhar na rede de televisão que ele queria. Certo? E hoje em dia, né, já se fala muito também no currículo em vídeo. Então, em vez de você mandar o papel, você faz a sua apresentação. Então, também já tem essa possibilidade. Então, gente, a oportunidade de você estar no mercado tem muito, né? Passei algumas dicas aí para você, né? Acho que é interessante que vocês saibam disso. Se vocês depois tiverem alguma pergunta, estamos aí. Olha só, a gente sabe que, ainda falando de mercado de trabalho, quais são as características mais valorizadas pelas empresas? Certo? Então, conviver produtivamente com outras pessoas, ou seja, saber trabalhar em equipe. Saber que a minha verdade, olha a história da verdade mesmo, não é a verdade absoluta, que eu não posso impor as minhas vontades, os meus entendimentos para as outras pessoas. Né? Eu tenho que trabalhar com essa questão da cooperação. A gente está na equipe, entendeu? Então, o objetivo é fortalecer aquela instituição que nós estamos. Então, vamos partir para isso. Né? Conviver produtivamente com as pessoas. Respeitar e valorizar a diversidade de conhecimentos e experiências. Olha só, vocês sabem, eu sou psicólogo. Então, imagine que se eu montar uma equipe só com psicólogos, eu vou ter uma visão de psicólogo em tudo que a gente fizer. Porque todos nós vamos ter o mesmo entendimento, a mesma visão e tal. Agora, imagine, vou coordenar um projeto, e aí eu coloco na minha equipe um engenheiro, eu coloco um advogado, eu coloco um administrador, eu coloco um economista. Veja como mais rico vai ser o resultado desse meu trabalho. Por quê? Essa diversidade de entendimentos, essa diversidade de informações vai fazer com que o meu projeto seja mais rico. Então, as empresas hoje estão valorizando trabalhar, né, com essa questão da diversidade. E quando a gente está falando de diversidade, aí vale até um adendo, normalmente quando a gente ouve falar a palavra diversidade, a gente está muito atrelado a essa parte de orientação sexual e tal. A orientação sexual também faz parte da diversidade, mas não é só isso. Quando eu falei para vocês que eu coloco pessoas de profissões diferentes, eu estou trabalhando com diversidade. Né? A partir do momento que eu coloco pessoas com idades diferentes, eu estou trabalhando com diversidade. Certo? Então, é aquela situação de... Eu falei idade, por exemplo. Então, se eu coloco pessoas mais jovens com pessoas mais maduras, veja como vai ser rico isso. Por quê? As pessoas mais jovens, elas têm muito mais facilidade com tecnologia, né, com essa parte. Por outro lado, elas pecam ainda com relação ao lado da humanidade, lado de humanas, né, lado de lidar com as pessoas. As pessoas mais maduras são o contrário. Elas sabem valorizar essa relação com as pessoas e têm dificuldade na parte de tecnologia. Então, um complementa o outro. Né? E outra característica que é valorizada pelas empresas, pelo mercado, é esse de compreender os outros. Né? Alguém tiver alguma pergunta, depois é só falar aí para a gente, tá? Com relação a currículo e tudo mais. Estou aqui para a gente. Mais características, saber administrar conflitos. Gente, onde tem pessoas, tem conflito. Tá? Onde tem pessoas, tem conflito. E aí, as pessoas precisam saber trabalhar, as pessoas que estão ali no mercado, elas precisam saber administrar conflitos e não instigar. Até que tem uma coisa interessante que a gente precisa também desmistificar, é que quando eu estou falando de conflitos, existe um tipo de conflito que é bom, que é o conflito de ideias.
Então, se eu chego para vocês, a gente pode fazer assim, e alguém diz, não, Adilon, vamos fazer diferente, vamos fazer dessa maneira, vamos fazer assado, tal. Então, veja, dessa discussão, ideias, saem produtos muito bons. Agora, conflitos entre pessoas, aí sim, conflito entre pessoas é que não deve acontecer. Resumindo, conflito entre pessoas não deve acontecer, conflito entre ideias deve acontecer sim. Tá? Participar de projetos comuns e ter realização também no esforço comum, a questão da colaboração. É outra característica bem valorizada pelo mercado, pelas empresas hoje. Certo? Desenvolver a percepção da interdependência. Ou seja, a gente está junto. Né? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Na empresa, ninguém trabalha sozinho. Então, ter essa interdependência. Tá? Se vocês observarem de uma maneira geral, olha só, isso é fruto de estudos, tá? Esse material não foi desenvolvido por mim. Isso é fruto de estudos. Observe que o que as empresas estão valorizando isso aí é o lado humano das pessoas. Perceberam isso? Então, vamos voltar a ser pessoas. Né? Vamos voltar a ser pessoas. Focar nas pessoas. Características valorizadas em diferentes situações da vida. Que características você tem e como usá-las a seu favor? E aí, assim, não sei se vocês conhecem, né, mais ou menos fazer uma análise SWOT. Até o Jonas falou sobre isso. Né? Então, vamos fazer um processo de autoconhecimento, né? De se identificar, de conhecer quais são seus potenciais, o que é que você tem de positivo e o que é que você tem de oportunidade de melhoria. Você já sabe algumas coisas que a gente já falou aqui agora, né? Sobre as características valorizadas pelo mercado, mas vocês podem pesquisar outras, vocês devem pesquisar outras, e fazer esse diagnóstico, né? Como é que eu estou e como eu poderia estar. Né? O que é que eu preciso desenvolver? Quais são os meus pontos fracos, os meus pontos fortes? Tá certo? Então, como você pode se situar para que você tenha mais chances no mercado onde você atua. Ok? E aí eles pedem que vocês façam essa avaliação. Né? Que características você pode usar a seu favor? Que características você precisa desenvolver? E aí interaja dando e solicitando feedback. Qual é a proposta aí? É que vocês interagissem entre vocês mesmos, né? E, mais uma vez, se avaliando. Tá? Então, o que é que você acha que tem como já positivo, como já desenvolvido? O que é que você acha que precisa desenvolver? Você faz sua avaliação e, mais uma vez, fala com os colegas. E aí você dá esse feedback. É interessante que as pessoas que recebam esse feedback, elas estejam abertas a receber isso. Tá? Quando alguém chega e diz, você poderia estar desenvolvendo melhor esse projeto se você fizesse isso. Você poderia estar obter melhores resultados se você fizesse isso. E a pessoa precisa estar aberta a receber esses feedbacks. O que eu sempre digo para todo mundo é não refute, não rejeite o feedback. A primeira coisa que você faz é ouvir. Ouça o que as pessoas estão falando para você. Certo? Você ouve e analisa. Tá? Sai assim, abre mão, né, das suas ideias pré-formatadas e deixa eu analisar o que foi passado para mim. Aí você analisa e aí você vê se, de acordo com o seu entendimento, se tem algum fundamento ou não. Se tem, você vai e corrige. Se você acha que não tem, você ignora. Mas nunca tente refutar na hora que as pessoas estão falando para você, dando alguma sugestão. Não, nessa, você não está entendendo o que acontece. Não adianta isso. Você vai discutir e tal, não vai levar a lugar nenhum. Então, quando alguém chegar para dar o feedback, receba, analise, e aí, a partir daí, você toma a decisão de seguir adiante, fazer uma coisa para mudar ou continuar do jeito que você está. A minha dica sempre é essa: esteja aberto a receber esse feedback.
Olha só, aí a atividade que a gente pede é vivendo seu sonho, né? Selfie do futuro. Descreva esse sonho, o que mais gostará de fazer, né? E uma característica empreendedora marcante na sua conduta nessa fase futura da sua vida. Então, uma atividade interessante é você fazer exatamente isso. Como está dizendo, é selfie do futuro. Né? O que é que eu vou estar querendo fazer? Eu vou querer abrir uma empresa de tecnologia, alguma coisa nessa. Eu quero fazer. Eu vou criar, eu vou empreender, vou criar uma coisa que não existe ainda. Aquele exemplo da secretária. Se existe, eu nunca vi ninguém dizer que trabalha como secretária diarista. Nunca tinha visto isso. Então, a ideia foi minha. Criei. Então, o que é que você pode criar em cima disso aí? O que é que você pode. Algo que ninguém ofereceu ainda. Certo? Então, o que é que você pode fazer aí? E aí pense, o que é que você gostaria de estar fazendo, né? Qual seria seu sonho, tá? E qual a característica que você tem que vai ajudar a concretizar esse seu sonho. Nessa selfie do futuro, certo? Se transporte para uma data futura. Por exemplo, o que é que eu vou estar fazendo no dia 25 de abril de 2025? Chutei essa data aí qualquer. Certo? E aí, entre em contato com você mesmo e veja. Que dia é hoje? Hoje é 25 de abril de 2025. Onde você está? Eu vou estar na minha loja de móveis específico para... Estou chutando, vou criar uma coisa aqui. Móveis específicos para atender pessoas que estão fazendo regime, vai. Chutei isso aqui agora. Não existe isso, né? Eu vou estar na minha loja. Como é que está sendo? Eu estou me sentindo realizado porque eu criei uma coisa que ninguém tinha pensado nisso. Né? Vem na minha cabeça agora. Ou móveis que eles são assim, adaptáveis. Então, que as pessoas que têm mais peso, certo? A partir do momento que eles estão fazendo o regime, esses móveis vão ser adaptados a esse novo peso dele. Isso é uma coisa louca, né? Vem aqui agora. Então, eu estou me sentindo assim, muito feliz porque eu fui capaz de criar isso. Com quem você está? Eu estou com uma pessoa que faz os projetos e também com uma pessoa que faz a parte comercial, está desenvolvendo. O que é que você vê e ouve? Bom, eu estou vendo aqui que essas pessoas estão falando de como a gente está indo bem nesse mercado, que é uma coisa que nós desbravamos, que nós criamos. Tá? Qual o cheiro nesse momento? Rapaz, é o cheiro de... Nesse momento eu estou sentindo o cheiro de guloseimas, de bolo, de doce e tal, salgadinho, porque a gente está comemorando, certo? Mais um ano de vitória. Então, é um momento de alegria que a gente está comemorando. Né? Qual o gosto desse sabor? É o sabor de vitória, é o sabor de realização. Veja, eu criei isso aqui agora. Tá vendo? Então, aí você faz essa atividade, pensa nisso, né? E o interessante que eu recomendo é que vocês anotem isso, sabe? Para que vocês coloquem em prática. E daqui nessa data, eu falei 25 de abril de 2025, você vê onde é que você está com relação a isso que você planejou agora. Tá? E aí, baseado nisso que você viu, quais são as características empreendedoras que ajudaram a conquistar esse momento? Bom, busca de oportunidade. Aí eu vi, já criei isso. Eu utilizei também a característica da empreendedora, também eu vi a questão da rede de contato, de persuasão. Né? Eu vi que eu corri risco assim, de forma calculada, eu não investi tudo que eu tinha e tal. Pense nisso. Coloque em prática isso aí. Certo? A importância do planejamento. Lembra que eu falei para você que a gente precisa planejar? Né? Então, quais serão as minhas ações? O que é que eu devo fazer efetivamente para colocar aquilo em prática? Qual o objetivo de cada uma delas? Como poderei realizar esses objetivos? O que vou precisar? Eu necessitarei da ajuda de alguma pessoa? Quem será essa pessoa que vai me ajudar?
quanto tempo eu levarei para atingir esse objetivo? Né? O objetivo de cada uma dessas ações. Eu não sei se vocês conhecem, existe uma ferramenta chamada, que agora era 5W2H, agora é 5W3H. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta. Eu acho ela excelente para fazer plano de ação. Então, se vocês pesquisarem isso aí, você vai ver que é bem legal utilizar essa ferramenta, que traz tudo isso aí para como vocês devem fazer. Tá? É mais ou menos esse plano aí que vocês têm, vocês estão vendo, né? Objetivo, como, de que preciso e quanto. Esse 5W2H ou 3H, ele é maior do que isso aí, tem mais informações do que isso aí. É nessa linha, mas tem mais informações. Então, aí você preenche. Qual é o seu objetivo com isso aí? Como é que você vai fazer? Quais são os recursos que você precisa para que você... Em quanto tempo você vai fazer isso? Oi. Odilon, desculpa só interromper, é que a gente só tem mais 8 minutos, porque os ônibus chegaram, e como eu expliquei ontem a situação dos ônibus, então a gente só tem esses 8 minutos, viu? Certo. Vamos correr então, vamos correr. Beleza. Vamos correr. Vamos lá. Muito bem, então, você tem mais informações nesse blog aí, né? Que tá bem, esse link, tá certo? E aqui a gente tá terminando. Terminamos com esses 8 minutos aí, terminamos antes, né? Eu queria, será que dá tempo ouvir de vocês aí como é que foi como é que foi hoje? Aconteceu alguma coisa aqui agora com o meu? Pronto, terminamos no fim. Odilon, eu queria agradecer a você pela sua participação e por você distribuir seus conhecimentos para nós aqui. Os alunos estão querendo falar, agora tem gente aqui que está com vergonha de falar, dizendo que está tímido para falar na frente aqui das câmeras. Não tem. Tem que vergonha. Não tem razão para isso, não. Pois é. Não tem porquê. Eita, deu uma travadinha agora. Vamos conseguir. Oi. Estou te escutando, Jonas. Pronto. Odilon, eu gostaria de agradecer a você por ter participado aqui com a gente. E, assim, para mim, esses novos conhecimentos que eu adquiri foram bem válidos e, com certeza, para os nossos alunos também. Vamos aplaudir. Não, deixa eu fazer só o seguinte aqui, colocar para que o pessoal fique mais à vontade, então. Se quiser tirar alguma dúvida comigo, 91 56, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pronto, tá bom? E estamos à disposição aí. Desejo muito sucesso para vocês, para que vocês sejam empreendedores. Obrigado, uma boa noite para você. Tamo junto. Um abraço.